Doutora, eu não entendo. Sozinho eu funciono. Às vezes até rápido demais, mas com a minha esposa é um desastre. Eu simplesmente não consigo. Essa é talvez a confissão mais devastadora e comum que ouço no meu consultório. É o paradoxo do desempenho. Homens que, em privado, parecem ter controle, mas que, na hora da intimidade real, enfrentam ou uma falha de ignição, a disfunção erétil, ou um curto-circuito, a ejaculação precoce. E se eu lhe dissesse que a forma como 99% dos homens se masturbam está ativamente sabotando suas ereções e destruindo seu controle ejaculatório? E se eu lhe dissesse que você, provavelmente sem saber, passou anos treinando seu corpo para falhar justamente quando mais importa? Essa não é uma questão moral, é uma questão de fisiologia pura. Muitos homens acreditam que a masturbação é apenas uma forma de alívio rápido, ou pior, algo que prejudica a performance com a parceira. E nesse último ponto, eles estão parcialmente certos, mas pelo motivo errado. O problema não é o ato, é a forma. Existe um jeito assim de se masturbar que, em vez de viciar seu corpo no modo rápido e no estímulo irreal, o transforma em um treinamento. Um treinamento neuromuscular e vascular de elite, desenhado para recuperar a potência da ereção e o controle do tempo que você talvez ache que perdeu para sempre com a idade. Eu sou a doutora Camila Rodrigues, especialista em saúde sexual masculina, e dediquei minha carreira a desmistificar a fisiologia por trás da performance. Nas minhas consultas, vejo diariamente homens bons, maridos, pais, profissionais de sucesso, absolutamente frustrados e com a autoestima no chão por causa dessa desconexão. O que me marcou profundamente e o que me fez criar o protocolo que vou revelar hoje foi a quantidade de homens, como o Marcos, aquele paciente da confissão inicial, que estavam sofrendo de um problema que eles mesmos criaram, sem a menor consciência disso. Eles estavam cavando um buraco e tentando sair dele usando a mesma pá. O que vou compartilhar com você aqui hoje não é uma opinião, é um método clínico. É um conhecimento profundo que vai muito além do superficial, algo que raramente é discutido com este nível de detalhe, mesmo dentro dos consultórios, por ser um tabu. Estamos prestes a quebrar esse tabu juntos. A informação que você vai receber é exclusiva e pode, literalmente, recalibrar seu sistema nervoso. Prepare-se, porque esta será uma jornada profunda. Primeiro, vamos fazer uma dissecação impiedosa do problema. Eu vou te mostrar, com detalhes científicos, por que o jeito comum de se masturbar, o que eu chamo de masturbação de performance, está criando um curto-circuito no seu cérebro e dessensibilizando fisicamente o seu pênis. Vamos analisar o mecanismo exato do infame aperto de morte, ou death grip, e como ele torna o toque da sua parceira insuficiente. Vou usar um caso clínico real, uma jornada de um paciente, para ilustrar como esse hábito se instala e destrói a vida sexual de um homem. Em seguida, vamos mergulhar na parte 2, o guia definitivo para a solução. Eu vou lhe apresentar para o método assim, um protocolo clínico de 7 dias, passo a passo, que funciona como uma verdadeira fisioterapia sensorial. Vou detalhar o que fazer em cada um dos 7 dias, não apenas como fazer, mas a ciência profunda de por que cada passo funciona, desde a recalibragem neural até o fortalecimento do seu assoalho pélvico. E por fim, vamos montar o ecossistema completo para potencializar seus resultados, conectando esse método à nutrição, ao movimento e à recuperação hormonal. O que você está prestes a aprender não é uma dica, é um manual de instruções para o seu próprio corpo. Vamos começar. Para entender a solução, precisamos primeiro dissecar impiedosamente o problema. E a melhor forma de fazer isso é através da história do Marcos, um engenheiro de 42 anos que sentou na minha frente parecendo um homem derrotado. Marcos era casado com Ana há 15 anos. Tinham 2 filhos, uma vida corrida, o estresse habitual do trabalho e das finanças. A vida sexual deles, que um dia foi vibrante, tinha se tornado morna, previsível e, nos últimos 6 meses, quase inexistente. Mas esse não era o problema principal que o trouxe até mim. O problema era o paradoxo. Doutora, ele disse, eu estou com um problema sério. Eu amo minha esposa. Eu a desejo. Mas
Quando tentamos, nada. Ou, se funciona, eu duro 30 segundos. É humilhante. O pior é que. E me sinto péssima em dizer isso. Quando estou sozinho, assistindo a vídeos, eu funciono perfeitamente. A jornada de Marcos é o que eu chamo de a jornada do herói às avessas. E ela começa, como para muitos homens, com o estresse. Marcos usava Wills na pornografia e a masturbação como uma válvula de escape para o estresse do dia a dia. Era um ritual rápido, intenso, focado 100% no destino, que era o orgasmo. O mais rápido possível para relaxar e dormir. Ele desenvolveu o que chamamos de death grip, o aperto de morte. Uma pegada firme, uma velocidade altíssima, uma fricção seca ou quase seca. O conflito ascendente começou sutilmente. Primeiro, ele notou que precisava de vídeos cada vez mais intensos, com nichos mais específicos, para atingir o mesmo nível de excitação. O padrão já não era suficiente. O cérebro dele pedia novidade. Em paralelo, o sexo com Ana começou a parecer fraco. O toque dela, a pele dela, as sensações reais pareciam pálidas em comparação com o estímulo de alta definição e alta fricção a que ele havia se acostumado. A negação foi o próximo passo. É só o estresse, ele dizia a si mesmo. Estou cansado. Mas então, o primeiro sintoma real apareceu. Ejaculação precoce. Quando ele e Ana tinham uma relação, a excitação era tão diferente e o cérebro dele estava tão treinado para o modo rápido que qualquer estímulo real o levava ao orgasmo em menos de 1 minuto. A frustração de Ana era visível. A vergonha dele, palpável. Ele começou a evitar a intimidade, usando o cansaço como desculpa. E então, o clímax da crise. O oposto aconteceu. A ansiedade de será que vou ser rápido demais? Se transformou em ansiedade de será que vai funcionar? Essa ansiedade de performance é o assassino número 1 da ereção. O cérebro de Marcos, agora condicionado ao estímulo A, mão firme, pornografia, ao ser apresentado ao estímulo B, esposa, ansiedade, simplesmente não sabia como responder. O sistema nervoso simpático, o de luta ou fuga, disparava. O cortisol inundava o sistema, e as artérias do pênis, que precisam relaxar para permitir a entrada de sangue, se contraíam. Foi a noite do aniversário de casamento deles. Ana preparou um jantar, eles tomaram vinho. Ela tentou uma aproximação, e Marcos falhou completamente. Não houve ereção. O silêncio que se seguiu, ele me descreveu, foi a coisa mais alta que ele já ouviu. Foi quando Ana disse: "Você não me deseja mais, não é?" Essa frase o quebrou e o fez marcar a consulta. O diagnóstico dele foi um combo clássico: dessensibilização tátil-peniana, causada pelo death grip, levando a uma disfunção erétil psicogênica situacional e uma ejaculação precoce secundária. Ele havia treinado seu corpo para falhar. A história de Marcos é a de milhões, e ela é causada por um mecanismo científico muito real. Vamos mergulhar na ciência profunda do porquê isso acontece. O que o Marcos fez com ele mesmo? Ele criou um curto-circuito em 3 níveis: tátil, neural e muscular. Em nível molecular, o gatilho inicial é a sobrecarga dos receptores nervosos. Pense no seu pênis, especialmente na glande, como um dos órgãos sensoriais mais sofisticados do seu corpo. Ele é coberto por milhares de terminações nervosas, principalmente os corpúsculos de Meissner, que detectam o toque leve e a textura, e os corpúsculos de Pacini, que detectam a pressão e a vibração. A masturbação comum, o death grip, aplica um nível de força e fricção que é exponencialmente maior do que qualquer coisa encontrada na fisiologia de uma relação sexual. É um estímulo bruto, intenso e uniforme. A cascata fisiológica que se segue é desastrosa. Os receptores nervosos, para se protegerem dessa sobrecarga constante, começam a se desligar. Eles diminuem sua sensibilidade. É um mecanismo de defesa chamado down regulation. Você, literalmente, caleja seus nervos. O resultado é que o toque suave da sua parceira, a textura da pele dela, a lubrificação natural, tudo isso passa a ser um sinal fraco demais para ser registrado pelo seu cérebro como altamente excitante.
Você passa a precisar de mais estímulo, mais força, mais pressão, apenas para sentir o mesmo. Isso é a dessensibilização física. Em paralelo, ocorre o desastre neural. Aqui vou usar a primeira analogia. Pense no seu cérebro como um sistema de GPS avançado. Quando você começa a dirigir, você explora várias rotas. Mas se você descobre um atalho que te leva ao destino, o orgasmo, em 3 minutos, e você usa esse atalho todos os dias, o GPS para de sequer sugerir as outras rotas. Ele otimiza para o caminho mais rápido. A masturbação rápida e intensa, especialmente combinada com pornografia, cria um atalho neural que associa excitação extrema diretamente ao orgasmo imediato. O seu cérebro esquece como fazer o caminho mais longo, sutil, prazeroso e controlado de uma relação real. Quando você está com sua parceira, você está tentando pegar uma estrada rural cênica, mas seu GPS, cérebro, fica recalculando, tentando te forçar a pegar a via expressa que não existe naquele contexto. O resultado é confusão, ansiedade, falha na rota, disfunção erétil ou um teletransporte direto para o destino, ejaculação precoce. O impacto sistêmico é multi-órgãos. Neurologicamente, você cria dois cenários, ou o curto-circuito da ejaculação, onde o seu sistema nervoso simpático, o acelerador, o luta ou fuga, está tão hiperativo que assume o controle ao primeiro sinal de prazer, disparando o gatilho ejaculatório. Ou o paradoxo da performance, onde o cérebro, condicionado ao estímulo A, mão plus visual, não reconhece o estímulo B, parceira ma plus emoções. E a ansiedade de será que vai funcionar? Inibe o sistema nervoso parasimpático, o freio, o relaxar e gozar, que é o sistema que permite a ereção em primeiro lugar. Muscularmente, o death grip é quase sempre acompanhado por uma tensão crônica no assoalho pélvico. Você tensiona o músculo pubococcígeo, PC, sem perceber, treinando-o não para controlar e pulsar, mas para expulsar com força total. Endócrino, o estresse gerado pela busca de estímulos visuais cada vez mais intensos e a própria ansiedade de performance mantém seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse, cronicamente elevados. O cortisol é o antagonista direto da testosterona e, mais importante, do óxido nítrico, a molécula que comanda a vasodilatação necessária para a ereção. Você está, literalmente, envenenando sua própria ereção com seus hormônios do estresse. Para visualizar isso melhor, vamos usar mais duas analogias. Pense nos nervos do seu pênis como um alarme de incêndio. Em um estado saudável e sensível, a fumaça de uma vela, um toque suave, é o suficiente para acionar um alerta de prazer. O sexo normal é como uma pequena fogueira, que mantém o alarme soando de forma controlada e prazerosa. O death grip é o equivalente a apontar um maçarico industrial diretamente para o sensor, dia após dia. Eventualmente, o sensor queima. Ele não dispara mais com a fumaça da vela ou com a fogueira. Ele precisa do maçarico, dessensibilização. Ou no caso da ejaculação precoce, o sistema está tão danificado e em curto-circuito que o primeiro sopro de fumaça da vela dispara o alarme principal, o orgasmo, em pânico. A terceira analogia é a do músico, de uma nota só. Seu cérebro sexual é para ser uma orquestra, capaz de tocar sinfonias de prazer, com diferentes ritmos, intensidades e instrumentos. A masturbação de performance treina seu cérebro para ser um músico de uma nota só. Ele só sabe tocar uma nota estridente, o orgasmo rápido, com um único instrumento, o death grip. Quando você está com sua parceira e ela lhe oferece um violino, um toque suave, ou um piano, uma conexão emocional, seu cérebro não sabe a melodia. Ele não sabe tocar devagar, com nuances, com dinâmica. O resultado é o silêncio, a disfunção, ou aquela única nota estridente e imediata, a ejaculação precoce. Este desastre é potencializado por vários fatores de risco da vida moderna, que funcionam como gasolina nesse incêndio. O primeiro, e talvez o mais fundamental, é o início precoce e a falta de educação sexual. A maioria dos adolescentes aprende a se masturbar por acaso, às escondidas, com o objetivo de ser rápido e não ser pego. Essa mentalidade de velocidade e discrição cria o atalho neural desde o primeiro dia. O cérebro aprende o jeito errado como sendo o único jeito.
A mitigação para isso é exatamente o que estamos fazendo agora: uma reeducação formal, um desaprender consciente. O segundo fator de risco é o estresse crônico como combustível. Homens que usam a masturbação não como uma forma de prazer ou descoberta, mas como uma pílula para dormir, uma válvula de escape rápida para um dia terrível. O cérebro está inundado de cortisol, e a única coisa que pode cortar esse estresse é um pico de dopamina e prolactina igualmente massivo. Isso exige um estímulo rápido e intenso. A mitigação é tratar a raiz do problema, encontrar formas saudáveis de gerenciar o estresse que não envolvam um curto-circuito sexual, como exercícios de respiração, meditação ou atividade física. O terceiro fator é o consumo de pornografia de alta intensidade. E aqui eu preciso ser clara: não é apenas o ato de assistir, mas o tipo de conteúdo. A indústria pornográfica, para manter o espectador engajado, precisa escalar a novidade. Gêneros cada vez mais extremos, cenários irreais. Isso cria uma tolerância de dopamina. Seu cérebro precisa de estímulos cada vez mais chocantes para liberar a mesma quantidade de neurotransmissores do prazer. A realidade com uma parceira real nunca, jamais, será capaz de competir com essa fantasia de alta definição e alta intensidade. A mitigação é o jejum de dopamina visual, que é a regra de ouro do método que vou ensinar. O quarto fator, que já dissecamos, é o death grip em si. Esse é o fator de risco físico, a mecânica do aperto. A ciência aqui é a pura dessensibilização tátil. Muitos pacientes me descrevem o toque de suas parceiras, literalmente como fazer cócegas. Não registra como um estímulo sexual. A mitigação é dupla: o uso obrigatório de um lubrificante de altíssima qualidade para reduzir a fricção e a técnica da mão não dominante, que quebra o padrão muscular automático. Finalmente, o quinto fator de risco é a própria mentalidade de performance. O sexo, para muitos homens, deixou de ser um ato de conexão e prazer e se tornou um teste, uma apresentação onde ele precisa performar. Essa ansiedade de performance é o beijo da morte para a ereção. Ela ativa o sistema simpático e impede o relaxamento necessário. A mitigação é a mudança de filosofia que vamos adotar agora. Agora, entramos na parte mais importante: o guia definitivo para a solução. Se o problema é um treinamento inadequado, a solução é um treinamento de recalibração. E antes de lhe dar os passos, precisamos estabelecer a filosofia da transformação. A partir de hoje, você vai encarar esses 7 dias não como masturbação, mas como sessões de fisioterapia sensorial. O objetivo muda radicalmente. O objetivo deixa de ser buscar o orgasmo e passa a ser aprender a controlar a excitação. Saímos da mentalidade de descarga e entramos na mentalidade de descoberta. Vamos tratar seu pênis não como uma ferramenta de performance, mas como o órgão sensorial sofisticado que ele é. Estamos iniciando uma recalibração do seu GPS neural. Vamos reabrir todas aquelas estradas rurais cênicas que seu cérebro fechou. Vamos ressensibilizar os nervos que foram calejados. Vamos fortalecer os músculos que foram ignorados. Você está prestes a recuperar a propriocepção sexual, a capacidade de sentir, em tempo real, o que está acontecendo no seu corpo e de ter o controle consciente sobre o processo. Este é o protocolo assim de 7 dias. O primeiro passo é o que eu chamo de passo zero, ou a preparação do ambiente. Este passo é inegociável. O propósito dele é o jejum sensorial e a preparação tátil. Primeiro, você vai proibir, de forma absoluta, o consumo de qualquer tipo de pornografia por esses 7 dias, sem só uma espiadinha. Precisamos forçar seu cérebro a depender 100% das suas sensações físicas reais, internas, e não de um estímulo visual externo. Isso é o jejum de dopamina. Segundo, você vai adquirir um lubrificante de alta qualidade, à base de água, sem saliva, sem sabão, sem pele seca. Isso é essencial. A execução sensorial aqui é sentir a diferença. O lubrificante elimina a fricção bruta. No começo, vai parecer fraco, sem graça. Isso é um sinal de quão dessensibilizado você está. A ciência é clara. Ao reduzir a fricção, você força seu cérebro a prestar atenção nos estímulos mais sutis: pressão, textura, calor.
Você força os corpúsculos de Meissner a acordar. Os erros a evitar aqui são óbvios. Não usar lubrificante ou ceder à tentação do estímulo visual. Isso anula todo o processo. Com o ambiente preparado, iniciamos o protocolo. O passo 1 abrange os dias 1 e 2. O propósito é o mapeamento da excitação e o freio de emergência. O objetivo aqui é não ter um orgasmo. A execução sensorial é a seguinte: você usará a sua mão não dominante. Se você é destro, usará da esquerda. Isso, por si só, já é um curto-circuito no seu piloto automático. A sensação será desajeitada, estranha, e isso é exatamente o que queremos, quebra do padrão muscular. Com o lubrificante, você começará a se estimular lentamente. Você vai criar uma escala mental de excitação de 1 a 10, onde 10 é o ponto de não retorno, o momento exato antes da ejaculação. Seu objetivo é se estimular lentamente até sentir que está chegando em um 8. No momento em que tocar o 8, você vai parar completamente. Solte o pênis, tire a mão, respire fundo pelo nariz, soltando pela boca. Você sentirá a onda de excitação bater e, então, recuar. Você vai se concentrar nessa sensação. Deixe sua excitação cair até um 3 ou 4. Então, e só então, você recomeça. A ciência deste passo é pura neuroplasticidade. Ao parar no 8, você está ativamente treinando seu sistema nervoso parasimpático, o do relaxamento, a permanecer no comando. Você está ensinando ao seu cérebro que a excitação alta não precisa, invariavelmente, levar ao disparo imediato do sistema simpático, o da ejaculação. O protocolo é repetir esse ciclo por 15 minutos e parar sem ejacular. Os erros comuns são ir rápido demais e ultrapassar o 8, ejaculando sem querer. Se acontecer, não se culpe, apenas recomece no dia seguinte. Ou não esperar a excitação cair o suficiente, recomeçando quando ainda está no 6 ou 7. O passo 2 são os dias 3 e 4. O propósito é o engajamento muscular, treinando o freio ativo. Aqui vamos aplicar a técnica clássica de start-stop, mas com uma camada extra. A execução sensorial. Você vai novamente se estimular até o 9, bem perto do ponto de não retorno. Você vai parar, mas desta vez, além de parar, você vai contrair ativamente o seu músculo do assoalho pélvico, o músculo pubococcígeo, PC. É o mesmo músculo que você usa para parar o fluxo da urina. A sensação é a de fechar a comporta interna. Você vai contrair, segurar por 3 segundos e depois, o mais importante, relaxar completamente por 5 segundos. Você precisa sentir a diferença entre tensão e relaxamento. Espere 30 segundos, com o músculo relaxado, e recomece o estímulo. A ciência aqui é neuromuscular. Estamos fortalecendo o músculo PC, que é o esfíncter voluntário da ejaculação. Mais do que isso, estamos criando uma conexão consciente e forte entre a sensação de quase ejaculação e a ação motora de frear. Você está instalando um freio de mão que pode ser acionado por vontade própria. O protocolo é repetir este ciclo 4 a 5 vezes. Na última vez, após o 5º ciclo de start-stop, você pode se permitir o orgasmo. Os erros comuns são contrair os músculos errados, abdômen, glúteos ou coxas, em vez de isolar o PC, e não relaxar completamente o músculo após a contração, o que o deixa fatigado. O passo 3 são os dias 5 e 6. Este é o nível avançado. O propósito é o domínio da borda, expandindo a tolerância ao prazer. A técnica é conhecida como edging. A execução sensorial é a mais sutil e a mais poderosa. Você vai se estimular até o 9. Mas em vez de parar totalmente, você vai diminuir drasticamente o ritmo e a pressão, o suficiente para não cruzar a linha, mas não tanto a ponto de a excitação cair. O objetivo é surfar na borda do orgasmo, manter-se naquele platô de prazer intenso, no nível 8-9, pelo máximo de tempo que você conseguir. Sua respiração será sua âncora. Respiração lenta e profunda impede o sistema simpático de disparar. A ciência aqui é fantástica. Você está literalmente expandindo a janela de tolerância do seu sistema nervoso. Você está ensinando ao seu cérebro
que é seguro sentir níveis altíssimos de prazer por períodos prolongados sem precisar disparar o gatilho da ejaculação. É o auge do controle parasimpático. O protocolo é tentar manter essa borda por 2, 3 minutos contínuos. Se sentir que vai perder o controle, pare totalmente, como nos dias 2. Deixe cair para 5 e tente subir para a borda novamente. O erro mais comum é simples: perder o controle e ejacular. O segundo erro é jogar seguro demais, diminuindo tanto o ritmo que a excitação se perde e você cai para um 4 ou 5. Requer foco. Finalmente, o passo 4 é o dia 7, a graduação ou a orquestra sensorial. O propósito é integrar as habilidades e generalizar o aprendizado. A execução sensorial é sobre variedade. Hoje você vai combinar tudo. Comece com 2 ou 3 ciclos de start-stop, passo 2, para aquecer o controle muscular. Depois entre em um longo período de edging, passo 3, surfando na borda. E o mais importante, durante esse processo, mude conscientemente o estímulo. Mude a pegada, mude o ângulo, mude a velocidade. Use apenas as pontas dos dedos. Explore sensações diferentes. O objetivo é quebrar o último resquício do death grip. A ciência aqui é a generalização. Estamos provando ao seu cérebro que o prazer e o controle não dependem de um único padrão de estímulo, mas vêm de um repertório sensorial variado. É isso que traduz o seu novo treinamento para a vida real, para a dinâmica imprevisível e variada de uma relação sexual com sua parceira. O protocolo é uma sessão de 20 minutos de exploração, combinando as técnicas. O erro comum é, por ansiedade de terminar, voltar ao velho hábito de velocidade e força no final. Resista! Mantenha o controle até o fim. Naturalmente, um protocolo tão profundo levanta questões. Vamos abordar as mais comuns que ouço no consultório. A primeira: doutora, tudo isso não vai me fazer pensar demais durante o sexo e piorar minha ansiedade de performance? É uma pergunta brilhante e a resposta é exatamente o oposto. Este método é como o treinamento de um piloto em um simulador de voo. O piloto treina exaustivamente sozinho, no ambiente controlado do simulador, passando por todos os cenários de emergência, para que, quando ele estiver no voo real, com passageiros, ele não precise pensar. Ele simplesmente reage com a habilidade que internalizou. Você faz esse treinamento sensorial sozinho para internalizar o controle, para que, na hora H, você possa relaxar e focar na conexão, pois seu corpo agora sabe o que fazer. Segunda pergunta: e se eu ejacular sem querer durante os dias ou 2, quando o objetivo era não ejacular? Paciência e autocompaixão. É perfeitamente normal. Seu corpo está reaprendendo após anos, talvez décadas, de um padrão diferente. Se acontecer, não se frustre. O objetivo não é a perfeição em 7 dias, é o processo de recalibração. Apenas observe o que aconteceu, respire e tente novamente no dia seguinte. Terceira: a proibição de pornografia é para sempre? Para os 7 dias de recalibração inicial, ela é absoluta e inegociável. Você não pode ressensibilizar seus nervos táteis se estiver inundando seu cérebro com estímulos visuais irreais. Depois dos 7 dias, é uma escolha de estilo de vida. O que muitos homens me relatam é que, após o protocolo, a sensibilidade deles aumenta tanto que a pornografia tradicional passa a parecer barulhenta, falsa e muito menos prazerosa do que as sensações reais do próprio corpo ou da parceira. Quarta: quanto tempo até eu ver resultados reais com minha parceira? A confiança psicológica é quase imediata. Após 7 dias, você sabe que tem controle. Você provou isso para si mesmo. O controle físico na relação pode levar algumas semanas de prática do método. A chave é a comunicação. Muitos pacientes têm sucesso ao explicar para a parceira: estou reaprendendo a controlar meu corpo para que possamos ter mais prazer juntos, vamos com calma. Isso remove a pressão. Quinta e última pergunta, a mais clínica: doutora, isso cura a disfunção erétil causada por diabetes ou pressão alta? Aqui, precisamos ser clinicamente honestos. Este método melhora o controle ejaculatório e a sensibilidade em todos os homens. Ele cura a vasta maioria dos casos de disfunção erétil, que são psicogênicos ou baseados em hábitos. No entanto, se você tem um dano vascular grave causado por diabetes descontrolada,
cirurgia de próstata ou hipertensão crônica, a parte hidráulica, a ereção, pode precisar de suporte médico adicional, como medicamentos. O que este método faz é otimizar 100% o que você tem. Ele garante que seu sistema nervoso e muscular esteja perfeitamente calibrado para aproveitar ao máximo o fluxo sanguíneo que seu corpo consegue gerar. Finalmente, este método assim é um pilar, não uma pílula mágica. Para a potência máxima, para a qualidade da ereção, ele precisa de um ecossistema de apoio. O método calibra os nervos. O ecossistema otimiza o sangue e os hormônios. Primeiro, a nutrição, o que eu chamo de o combustível do óxido nítrico. Ereção é, em sua forma mais simples, um evento vascular dependente de óxido nítrico, NO. O N relaxa as artérias do pênis e permite que o sangue entre. Você precisa comer alimentos que aumentem a produção de NO. Isso inclui vegetais de folhas escuras, como espinafre e rúcula, ricos em nitratos, beterraba e especialmente a melancia, que é rica em L-citrulina. Seu corpo converte a L-citrulina em L-arginina, o aminoácido precursor direto do óxido nítrico. Alho e cebola também ajudam, com a alicina. Segundo o movimento, o sistema hidráulico. Lembre-se, ereção é fluxo sanguíneo. Seus vasos sanguíneos precisam estar limpos e elásticos. 30 minutos de caminhada rápida ou corrida leve por dia é o mínimo. Mas eu adiciono um componente crucial: treino de perna, agachamentos, leg press. Exercícios compostos para os maiores músculos do corpo não só aumentam a circulação pélvica de forma massiva, mas também são um dos gatilhos mais potentes para a liberação de testosterona e hormônio do crescimento, GH, no corpo. Terceiro, a recuperação, que se divide em dois: a fábrica de testosterona e o inimigo cortisol. A fábrica de testosterona é o seu sono profundo. É durante os sonos REM que seu corpo produz a maior parte do seu suprimento diário de testosterona. Dormir menos de 6 horas por noite é o equivalente a uma castração química autoimposta. Suas ereções matinais são o termômetro da qualidade do seu sono e da sua saúde hormonal. O inimigo é o estresse. O cortisol, o hormônio do estresse, e a adrenalina, da ansiedade, são vasoconstritores. Eles fecham as artérias do pênis. São o oposto químico do óxido nítrico. A técnica de edging, que ensinei, não é apenas um treino sexual. É, em essência, uma prática de mindfulness. É um treino para manter seu sistema nervoso calmo, parasimpático, mesmo sob alta intensidade. Use essa calma no seu dia a dia. O que eu quero que você entenda, acima de tudo, é isto. O problema raramente é a sua idade. É o seu hábito. Você, sem saber, passou anos treinando seu corpo para falhar, para ser rápido demais ou para não responder. Agora, em 7 dias, você aprendeu o manual para treiná-lo para o sucesso, para o controle e para a sensibilidade. A potência que você tinha aos 20 anos não estava perdida para sempre. Ela estava apenas descalibrada por um treinamento inadequado. Você não precisa de uma solução mágica externa. Você precisa do manual de instruções do seu próprio corpo. Agora você o tem. O poder de mudar não está em uma pílula, está nesse conhecimento e na sua disciplina para aplicá-lo. Assuma o controle. Se esta informação quebrou um paradigma para você, se ela te deu uma ferramenta real e um caminho claro para a recuperação, inscreva-se neste canal. Meu único trabalho é te dar o poder do conhecimento sobre sua própria saúde. E, por favor, compartilhe este vídeo. Existe um número incontável de homens sofrendo em silêncio, exatamente como o Marcos, achando que estão quebrados. Vamos quebrar esse tabu e entregar a eles o manual que eles nunca receberam.